Fala galera, estamos juntos aqui mais uma vez para mais um podcast da Atos 4. Nossos convidados de hoje é Ricardo, beleza Rick? Bom. E o João, tudo bom João? Bom. Pessoal, a gente veio do último podcast, né, que é a criação do homem, a criação e a criação do homem, e agora a gente vai falar sobre a queda do homem e a restauração. Então, a gente viu no último podcast que Deus criou o mundo, Deus criou tudo de forma perfeita, e aí agora a gente vai falar sobre como que a gente saiu daquele mundo perfeito que a gente vivia e veio parar no mundo atual, cheio de dores, cheio de sofrimento. Então, a queda do homem, galera, o que vocês entendem como a queda do homem, o motivo, né? E o que aconteceu? O que foi essa queda? Vamos começar por isso, né? O que foi a queda do homem? A queda do homem se dá por conta da desobediência, né? Acho que a gente tem que partir o versículo que seria o versículo base aqui, que é Gênesis 2,17, é a ordem de Deus para Adão, né? Dizendo que ele não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. A partir do momento em que Adão desobedece, então, a Deus, ao que Deus mandou, se dá a queda dele, a separação do homem de Deus. Então, tudo começa pela desobediência. A desobediência que gerou todos esses problemas que a gente tem até hoje. Legal que a gente vê que desde o início Deus deu livre-arbítrio, deu a escolha para o ser humano, né? E muitas coisas que acontecem hoje é por nossas escolhas, mas vamos segurar essa informação aí. João, você tem alguma coisa a acrescentar sobre isso, né? Sobre a queda do homem, ou concorda, não concorda? Eu concordo, é a base, né? Tipo, se a gente for ler os 3 primeiros capítulos do Gênesis, é isso que a gente vai ver, toda a narrativa da criação e o momento da queda do homem a partir da desobediência que tem a ver com Deus. Legal, então quando o homem desobedece, né? Quais são as consequências, né? A Bíblia fala que por conta da desobediência, o pecado entrou no mundo, né? E quais são as consequências hoje desse pecado? Eu gostaria de a gente conversar sobre isso, entender as consequências. Muita gente fala assim, eu não tenho culpa disso que aconteceu lá atrás, mas a gente tem que entender que Adão foi o representante da humanidade, né? Então, Rick, me corrija se eu estiver errado, mas como o Adão é representante, significa que qualquer um que fosse lá ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com Adão, Rick, é isso aí? Nós somos representados por Adão porque nós também somos, né, pecadores. E o que acontece é que, a partir desse momento, todo homem já nasce pecador, né? A gente vai ver isso dizendo na Bíblia, que não existe um sequer que não tenha pecados, né? Então não existe criança, nem a criancinha quando nasce, ela não está livre de pecado e depois ela adquire pecado. Não, ela já nasce nessa condição, inclinada a fazer o mal muitas vezes, né? Então essa é a consequência pior, né? O homem nem tinha, nem sabia o que era pecado, até ele comer da árvore e aí Deus deixar então ele entender, aí ele vê a nudez, aí a nudez deixa eles incomodados, e eles correm para se cobrir, para se esconder, têm vergonha, mas eles não sabiam nem que era pecado, porque até então eles viviam em harmonia com Deus, mas a partir do momento que há desobediência, a gente perde a harmonia com Deus, né? E isso se aplica hoje na nossa vida. Uma vida de pecado, é impossível você viver uma vida de pecado e uma vida com comunhão com Deus, porque uma coisa não anda junto com a outra. Então o nosso pecado ele nos afasta de Deus, como diz Isaías 59, por exemplo. Legal. Então na criação, quando Deus criou tudo, o homem tinha um livre acesso a Deus, né? E pegando esse gancho que o Ricardo falou, quando o homem peca e ele cria um abismo entre ele e Deus, né? E é legal a gente entender que uma das consequências dessa obediência é essa parte aí da distanciamento de Deus. E qual que é a consequência do distanciamento de Deus hoje para você, João? O que você entende quando o homem distancia de Deus? O que acontece com o ser humano? Bom, a partir do momento que o homem se distancia de Deus, eu acho que ele perde total sentido em todas as coisas que ele vai fazer. Não tem um sentido em si. É a mesma coisa, a gente vê tantos estudos que acontecem tentando buscar sentido na vida, tantas pessoas diariamente tentando buscar sentido na vida distantes de Deus, e como essa busca acaba sendo em vão. Todo o sentido de todas as coisas, trabalho, família e amigos, perde o sentido. Sim. Quer comentar isso aí também, cara? O que acontece quando o homem tem o distanciamento de Deus? E pode, se você quiser, já entrar também na parte das consequências da morte eterna, do
da destruição e a degradação do mundo, né? Eu costumo dizer que o homem, ele não precisa que Deus puna ele não precisa que Deus castigue a gente como um Deus vingativo, sabe? A gente se dá mal por conta própria, só de Deus não estar com a gente, esse distanciamento nos leva normalmente por um caminho que fatalmente vai nos levar à morte, talvez não a morte física, mas a morte espiritual. Então, o homem sem Deus, ele caminha por um caminho que sem volta, que vai levar ele para a morte, que vai levar ele cada dia mais para longe e cada dia mais apostatando da fé, desistindo daquilo que ele acreditava e, consequentemente, a morte. A única forma da gente romper isso é se voltando para Deus, pedindo perdão, buscando o perdão de Deus, se entregando para Ele, para que a gente volte para o caminho. Sem Cristo não há vida, né? É isso que depois a gente vai ver na restauração do ser humano, né? E eu acho legal também que assim, a gente entende que Deus é bom e perfeito. E quando a gente distancia dos ensinos de Deus, você vê que quanto mais longe o homem está de Deus, maior é as atrocidades que o homem comete e não tem mais aquele peso, né, na consciência ou de saber que é errado, né? Eu acho interessante que quando você começa a ver Adão e Eva distanciou de Deus e começou a entrar muitas coisas ruins que refletem na nossa vida hoje, né? Então, um exemplo simples. O povo fala assim, por que tem fome no mundo? Eu falo que é pelo egoísmo do ser humano, né? Se a gente doasse um pouco do que a gente tem, não precisa ser muito, não precisa ser tudo, mas um pouco, contribuísse e ajudasse com a humanidade, e tem estudos que comprovam isso, que a humanidade não teria fome, não passaria fome, né? Então, eu acho que a gente, voltando às escolhas, né? Quando a gente escolhe não viver a vontade de Deus, que foi o que Adão e Eva fizeram lá no Éden, a gente acaba vivendo uma vida de escolhas ruins, de escolhas que acabam influenciando não só na minha vida, mas impactam na vida do meu próximo, né? Se você parar para pensar, o problema maior lá no Éden não foi eles terem dado ouvidos para a serpente. O problema é eles não terem dado ouvido para Deus, principalmente Adão, que tinha ouvido a ordem direta. Então não é que ele simplesmente, eu escolhi obedecer a serpente, ou fazer o que a serpente falou. É simplesmente fazer aquilo que Deus falou para ele não fazer. Legal. Porque Deus vai e ele fala assim, não come. Se você comer, você vai morrer. A serpente vem e fala assim, certamente você não morrerá. E aí eu falo, então, né? A serpente falou isso aí, pode ser que, então às vezes não tem nada a ver. Mas Deus falou o contrário, eu não tenho que ficar questionando. Mas tal pessoa me falou que ele ouviu e ele leu e estudou. Não, cara, Deus falou isso. Então não tem, às vezes a gente cai nesse erro porque às vezes a gente simplesmente deixa de ouvir Deus para ouvir outras pessoas, ou outras ideias, outra filosofia. Mas não, se Deus falou... tudo aquilo que faz oposição ao que Deus falou é obra do inimigo. Então pode ser que ele venha às vezes as pessoas acham que o diabo vem para te atormentar com um chifrinho, como é que chama? O tridente, com o chifrinho, com a cauda, com um triângulo na cauda. O diabo, vou falar um negócio aqui, e aí eu já vou explicar, porque senão a gente já vai ser cancelado antes de... da podcast. Começa, Mas o diabo é travesti. Por quê? Porque travestir é você se vestir de outra coisa. Na verdade, é só isso. Alguém que se diz travesti é aquele que se traveste, então coloca como se fosse assim, troca de roupa, usa uma outra roupa. O diabo é a mesma coisa. Então, o diabo, ele se travestiu lá no Éden de uma serpente, que era o quê? O que era a serpente? Um bicho. Era um bicho, um animal. Quem criou os animais? Deus. E depois que Deus criou os animais, Deus viu que tudo era o quê? Bom. Bom, então a serpente era o quê? Boa. Era boa. Então, olha que legal, olha que maligno. Ele se traveste de algo bom para fazer algo ruim. Perfeito. E a mesma coisa hoje acontece. O diabo ele se traveste de boas oportunidades de ganhar dinheiro, mas de uma forma meio desonesta. De uma garota muito bonita para você trair sua namorada ou trair sua esposa. E de diversas outras formas que aparentemente vão te fazer bem,
mas no final está indo simplesmente contra a vontade de Deus. Então a gente tem que ficar atento a isso. O diabo ele é astuto, ele é inteligente, ele se camufla de coisas boas. Então nem tudo que é bom, se ele faz oposição à vontade de Deus, por mais que pareça bom, está errado. Se Deus falou, não faça isso, por mais que todo mundo fale que não, isso aí não tem nada a ver, é bom, não, Deus falou que não, cara. Então a gente tem que seguir nessa linha. Porque quando a gente começa a desobedecer, a gente parte para a queda mesmo, parte para o distanciamento. O que seria a queda hoje? Sim, pensando nessa ideia, né, de desobediência e de viver distante da vontade de Deus. Como que você entende que seria a queda hoje? O Rick falou um pouco sobre isso, mas vamos aprofundar um pouco mais. O que acarreta, né, nessas escolhas? Consequências mais graves. Isso. A Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você já deve ter ouvido isso. Muita gente acha que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você zoar de alguém que está orando, ou dar risada do pastor, dar risada de alguma manifestação espiritual, entre aspas, sei lá. Que, tipo, isso é zombar do Espírito Santo. Mas, na verdade, não. Quando a Bíblia fala que do pecado contra o Espírito Santo, é a ideia disso que você falou, daquele que sabe que existe um Deus, que ele tem um plano para a nossa vida, mas ele renega, ele fala, não, eu já entendi, eu sei que existe, mas eu não quero isso para minha vida. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou é quando você não reconhece o poder do Espírito Santo, ou quando você fala que abre mão, fala, não quero isso para minha vida. Então a consequência pior da queda e daquele que não se encontra com Cristo, não é restaurado por Cristo, é esse distanciamento. E aí eu fico pensando assim, por que não tem perdão, então, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque se eu nego que existe Deus, ou que o Espírito Santo tem o poder de transformar a minha vida, ou se eu abro mão e falo, não quero saber de Deus na minha vida, então eu estou abrindo mão do Espírito Santo. A Bíblia fala que quem convence o homem do pecado? Espírito Santo. Espírito Santo, né? Então, se eu abro mão, se eu não quero, eu estou dizendo assim, olha, eu não tenho mais como alguém me convencer de que eu sou pecador. Então, você se convence de que você não tem um pecado. E aí você vive uma vida de acordo com a sua própria vontade, que vai te levar fatalmente a... E é legal, pegando esse gancho aí, que, mas o que leva a gente não aceitar a Deus hoje, né? É aquilo que a serpente fez com Eva e Adão lá no jardim. São teorias que aparentemente são boas, são teorias que aparentemente fazem sentido, mas na realidade ele só está negando a existência de um Deus. Né? Então é muito legal a gente parar para pensar que aquilo que acontecia antigamente acontece hoje. Né? Aquilo que aconteceu lá atrás acontece hoje. Quantas vezes nós não somos tentados a ser confundidos por teorias que surgem, né? Isso que o Ricardo falou é muito legal, porque imagina assim, tem uma doença e a cura é tomar um remédio. Se eu nego a existência desse remédio, se eu nego esse remédio, eu estou negando o que me salva. E a mesma coisa acontece quando eu nego o Espírito Santo. Essa é a ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo. É você simplesmente falar, não acredito, não quero. Você está negando tomar aquilo que vai salvar a tua vida, né? E é por isso que é o sem perdão. Como é que eu vou ser perdoado uma coisa que eu digo que não acredito? Não tem como, né? Mais alguma coisa aí, antes da gente encerrar o primeiro bloco, para a gente ir para o nosso breve intervalo? Ricardo, João? É uma ilustração muito bonita de um livro que eu li esses dias, O Peregrino, de John Bunyan, que chega em determinado momento, o personagem principal ele se depara com uma outra personagem que está numa situação muito difícil, uma situação de depressão muito profunda, que ela sabe da existência do Deus vivo, que está disposto a perdoar, a ter misericórdia para com ele, só que devido a inúmeras formas que ele se culpa, que ele vê o pecado, que ele vê toda a destruição do corpo dele, a forma como ele se entregou às paixões, às vontades, ele acaba não conseguindo ter força para pedir misericórdia desse Deus. Ele se fecha tanto em culpa, em tanta coisa, que ele não consegue largar esse momento de depressão para se encontrar com essa misericórdia. Que acaba casando muito com essa coisa de a gente se ver atrelado à doutrina, ou a vãs filosofias, e não se entrega a esse amor, tanto antes como depois da conversão. Legal. Valeu, pessoal. Até o segundo bloco. Esperança. Sentido de quem vê como possível a realização de algo. Confiança em coisa boa,
Fé. Muitas vezes nos vemos sem uma resposta, sem um sentido, sem uma solução. E o que nos resta? A esperança. Muitas vezes a esperança está ligada com o confiar em algo ou em alguém. Sempre coloque sua esperança e confiança em Deus. Deus nunca nos desampara, independente da situação. Ele sempre está conosco. Pode ser que estejamos vivendo uma situação mais complicada ou complexa da vida. Sempre se lembre que Deus está passando por essa situação junto com você. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, o rei Nabucodonosor disse: não foram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Mesmo que nesta vida a gente venha morrer, nossa esperança está além desta vida. Que a nossa fé e esperança esteja sempre em Deus. Mesmo que venhamos a morrer nesta vida, que nossa esperança esteja na promessa de Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Estamos de volta com o nosso segundo bloco e agora a gente vai falar sobre a restauração. Eu vou fazer uma pergunta para o Ricardo, eu acho que vai ser aí para o João, eu acho que vai ser interessante. Restaurados do quê? Porque se eu tenho que restaurar alguma coisa foi quebrada, né? Ou algo do tipo. Né? Então, restaurados do quê? Por quê? Então, seguindo a ordem que a gente acabou de falar, teve a queda do homem, né, por conta da desobediência, e aí a Bíblia vem falar para nós que todos os seres humanos nascem pecadores, né? Então todos pecaram, estão destituídos, separados da glória de Deus. Perfeito. A restauração é o caminho de volta do homem para Deus. É como se entre o homem e Deus existisse um abismo causado pelo pecado e é necessário que se crie uma ponte para que o homem se volte para Deus. E aí é onde vai entrar Jesus na história para restaurar então o acesso do homem até novamente Deus, né? Estar junto com Deus novamente, como era para ser por todo sempre lá no Jardim do Éden, né? Por toda a eternidade, né? Isso aí. Eu acho. Ô, João, você tem mais alguma coisa para falar sobre isso, para comentar? Eu gosto de C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples, quando ele trabalha a ideia de que o homem, quando ele está longe de Deus, ele não é o homem que ele foi feito para ser. Legal. E aí que dá a ideia de restaurar uma coisa quebrada, porque eu não sou mais um vaso, eu sou alguma coisa que está quebrada. Quando eu restauro, eu volto a ser o que eu era. E eu acho que quando, seguindo a cronologia de que o homem se distanciou de Deus, nós não somos mais homens, somos alguma coisa que não fomos criados para ser. Logo, necessitamos ser restaurados porque necessitamos ser o que Deus fez pra gente ser, senão a gente não é nada. Legal. Eu acho interessante, aí me surge uma pergunta. Quem o homem era para ser no Éden, né? O homem é a criação de Deus. A coisa mais bela e perfeita da criação. Por mais incrível que pareça isso olhando para vocês, assim, falar que o homem é a melhor coisa que Deus criou, mas né? Quando Deus ele vai criar o homem, ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então não é a imagem, talvez você esteja cansado de ouvir isso, mas a imagem e semelhança de Deus não é com a feição parecida com Deus, mas é carregando a mesma essência de Deus. Então qual é a tua pergunta? Quem o homem era para ser? Então, o homem era para ser igual a Deus. Legal, na sua essência, perfeito. Então no seu caráter, no seu sentimento, na sua forma de enxergar todas as coisas, é para ser assim. Por isso que uma coisa que o João falou é legal, né? A gente voltar a ser original de fábrica. É tipo lata velha, você volta a ser quando você não lata velha, que aí o lata velha eles pintavam os carros de colorido e ficava ridículo. Quando você formata o computador. Isso, talvez, ou quando você restaura um carro antigo, você Perfeito. compra só as peças originais e faz ele ficar de novo do jeito que era para ser. A verdade é essa. Isso é conflitante hoje porque a gente ser igual a Deus não combina com a filosofia atual, nem com a atual, nem de nenhuma era.
Até porque a gente segue uma filosofia do príncipe desse mundo, que o príncipe desse mundo é o diabo. Infelizmente a gente vive. Então, tipo assim, você ser bondoso, você dar outra face quando você leva uma pancada, isso aí ninguém vai falar pra você, não, isso aí é o certo fazer. Mas na verdade é assim que Deus nos criou para ser. Porque criou a gente para ser perdoador, compassivo, bondoso, amoroso. Às vezes causa estranheza para as pessoas porque eles não estão acostumados com o padrão de fábrica do ser humano. Mas a gente conhece o padrão de fábrica porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu acho legal que a Bíblia fala que a lei de Deus está escrita em nosso coração, né? Ou seja, aquilo que a gente era para ser, né? Pensando no que o homem era para ser ainda, a gente era para ser naquilo que o Ricardo falou a respeito da gente ser parecido com Deus em tudo. Quando a gente vai fazer alguma coisa errada, ou quando a gente toma alguma atitude que não condiz com aquilo que a gente foi criado para ser, a gente tem o remorso. A gente tem o remorso assim, a gente fica com um peso na consciência. É legal que a Bíblia também fala que assim, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. O que isso significa? Pô, se eu sei que algo é bom, mas eu não consigo fazer, por que eu não consigo fazer? Porque algo dentro de mim me quebrou, né? Me tirou a essência para eu conseguir executar a tarefa e a ação que eu sou feito para fazer. O que quebrou isso? Foi a entrada do pecado no mundo, né? Então a gente vê que a gente não consegue ser 100% bom. Não consegue. Eu acho legal o exemplo da criança, né? Eu acho que é um pouco... Tem gente que acha que é polêmico. Criança, cara... Mano, criança você vê que ninguém ensina ela a mentir, ninguém ensina ela nada. Mas ela faz uma arte, ela sabe que ela tá errada, ninguém falou ainda que ela tá errada, mas ela já fica... acende uma luz, eu acho que eu apanhei. Nossa, cara, quando eu era pequeno eu era muito atentado, muito. Minha mãe nunca me ensinou a mentir, falar, não, tem que sempre falar a verdade pra mamãe. Mas enfim, é legal que a gente entende que, pô, algo de errado vem de nascença, né? E a Bíblia nos dá uma esperança, já indo pra parte da restauração. Quando Deus vai mandar pra fora Adão e Eva, antes disso eles descobrem que eles estão nus. Lá em Gênesis 3:21 fala o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Isso tem um significado, eu gostaria de a gente conversar sobre esse significado desse... Teve a primeira morte aí, que foi matar o bichinho lá para fazer roupa para eles, mas o que significa essas vestes aí? Vamos conversar sobre isso. Apontava o que isso aí? Justamente quando ele diz isso, né? Fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. Eles percebem o pecado, a nudez, a vergonha, e aí Deus provém ali a partir da morte de um animal para que eles pudessem usar lá o couro, a pelagem lá para eles se cobrirem. Isso já representando o próprio sacrifício de Cristo que iria vir. Então é o primeiro, logo no jardim, logo ali, nos primeiros relatos, a gente já vê uma profecia sobre assim, alguém vai ter que morrer para cobrir o pecado e a vergonha das pessoas. Então, se nós somos representados por Adão, na nossa vida, alguém teve que morrer para que o nosso pecado, a nossa vergonha, os nossos erros fossem cobertos, fossem tirados, né, cobertos, a ideia de cobertos mesmo. Isso dá uma ideia de esperança, né? Tanto para a vida eterna e para hoje, né, cara? Porque a gente vê hoje tanta atrocidade acontecendo, tanta morte, tanta doença, que isso às vezes nos deixa cansado e de vontade de desistir da vida, né? Pô, mas há uma esperança. O próximo podcast que a gente vai falar é sobre a graça, que existe a graça, mas hoje ainda a gente tá nesse gostinho da restauração. Pô, então se eu sou restaurado para ser aquilo que eu era para ser, há um processo, né? E esse processo se chama santificação, né? A restauração ela está acontecendo a partir do momento que você aceita Cristo. Mas o que é restaurado? É legal a gente falar o que é para ser restaurado hoje em nossas vidas. Além de caráter, a vida com Deus. Mas isso é de uma vez? É simplesmente aceitei a Cristo, pronto, hoje eu sou um novo homem. Ou será que é uma luta diária? Vamos trabalhar nisso aí. Vamos lá, João. Você acha que é simplesmente assim, aceitei Jesus, eu fui restaurado, agora eu sou um novo homem e acabou? Não. Mas tem muita gente que pensa que é assim, cara. Porque você ouve muito, virou crente, agora você... Claro, você não vai fazer mais deliberadamente certas coisas. Mas vamos lá, João, não vou te interromper, desculpa, vamos aí. Eu acho que a ideia, tipo assim, a
Eu, quando me converti, eu tinha muito essa ideia na cabeça, que, pô, agora eu sou crente, agora eu sou cristão, o que eu faço agora? Não faço mais nada. Não posso mais fazer isso nem aquilo. E aí a gente vê que não é assim. Não faz sentido o Senhor, Jesus, falar vigiar e orar, se não tiver por que vigiar e orar. Porque é um processo onde a gente tem que constantemente vigiar e orar para Ele. Porque não é fácil todo esse processo de santificação. Uma luta diária, cotidiana, não só contra as setas do maligno, contra inúmeras coisas que acontecem no dia a dia. Não depende só dos outros, mas também é uma luta constante contra a minha própria carne, contra a minha natureza atual. Então, se eu me entrego a Cristo, se eu entrego todo o domínio da minha vida sobre Ele, eu estou armando uma guerra contra mim. Exato. Então, nunca é fácil. Nunca é na hora. Exato. Então, a ideia de restauração, acho importante a gente dizer assim, a restauração é um sinal de esperança que eu posso ser diferente daquilo que, por conta do pecado, eu iria ser, né? Você quer comentar alguma coisa sobre nesse sentido, Ricardo? São processos, né? O processo da restauração, vamos dizer assim, da conversão, que aí está ligado a essa restauração, no momento que você entrega a tua vida para Cristo, ali acontece já algo de uma vez, ali acontece uma mudança, uma restauração. Cristo agora vive em mim, o Espírito Santo passa a morar dentro do teu coração. A partir de então, aí começa outro processo, que é o processo da santificação, o processo de aperfeiçoamento. Paulo vai falar muito disso, de se aperfeiçoar. Então é de você ir conhecendo e prosseguindo em conhecer, quanto mais você conhece, mais você entende o que Deus espera de você, e aí você tenta então cada dia mais se parecer com Ele. Isso é um processo na nossa vida, como uma criança que vai crescendo e vai se desenvolvendo. É fácil essa etapa aí? Cara, eu particularmente acho muito difícil. Não que é impossível, mas é uma luta diária, né, cara? Quando você entende que você foi liberto dessa vida de escravidão, de vontades, de sentimentos, da ira e tudo mais, e você ouve que você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo e não fazer o mal pra ele, não se irar contra ele, cara, eu falo por mim, eu sou um cara às vezes muito explosivo e eu oro muito pedindo a Deus para que eu seja transformado nesse sentido. Queria ouvir de vocês acham que como é que é esse momento? É tranquilo? Não é tranquilo? Só pra gente já encaminhar pro final aí e falar da esperança que ainda está por vir. Eu acho que o exemplo do povo de Israel no deserto é tipo um exemplo bem claro para a situação. A gente vê a saída deles do Egito, de todo o processo de escravidão, de como eles estavam saindo desse processo e como foi difícil, como foi demorado eles se adaptarem a muitas coisas, a um novo estilo de vida que era depender do Senhor e não da própria força, não do próprio mantimento. Todo esse processo fora da escravidão, fora desse país onde te escraviza 24 horas por dia, que você depende, que você precisa estar lá, é muito difícil, vai anos, a gente vê todo o processo de adaptação. Quer complementar aí, Ricardo? Sim. Não é um processo simples porque a gente é acostumado a viver do jeito que a gente quer. A gente é acostumado a fazer do jeito que me deu na telha e que eu acho que tá bom. Mas a matemática do reino de Deus, ela é totalmente oposta, né? Então, tipo assim, o fraco é forte, o primeiro é o último é o primeiro. Então isso vai bugando a nossa cabeça mesmo, porque tipo, você percebe, e outra coisa que eu falo, quanto mais a gente conhece o Evangelho, se o Evangelho, o conhecimento do Evangelho de Cristo não torna a gente mais miserável, e quando eu digo isso, assim, mais ciente da nossa miséria, a gente não está entendendo o Evangelho. Aquele que lê muito e conhece muito, e aí ele se acha melhor que os outros por ser crente, ele não entendeu o Evangelho. Porque quando você vai lendo o Evangelho, você vai percebendo que você é o cocô do cavalo do bandido. E que, tipo assim, você não pode ficar julgando os outros porque você é tão pecador quanto qualquer um. Esse processo de restauração sadio, como a Bíblia nos ensina, de aperfeiçoamento, você vê Paulo, Paulo é talvez o maior nome do Novo Testamento aí, no sentido de que trabalhou para o reino de Deus. E quando ele vai falar de pecadores, ele fala assim, dos pecadores eu sou o pior.
E aí eu acho legal Paulo falar isso. E aí tem um autor de um livro que eu também li, João, que ele diz assim, ó, que se você não for o pior pecador que você conhece, você não se conhece. Você tem que ser o pior pecador que você conhece, porque você sabe tudo que você faz. Então, mas isso aí a gente só vai amadurecer nisso quando a gente vai buscando contato com Deus, aprendendo de Deus, nesse processo de santificação, no processo de conhecimento, de aprendizado, para que o Evangelho vá abrindo a nossa mente mesmo. Legal. E a gente, para encerrar e já entrar um pouco na salvação e graça, nossa esperança é Jesus. É legal a gente sempre frisar isso e deixar muito importante, deixar bem frisado, porque é muito importante. Não adianta também haver uma mudança sem eu crer naquilo que ele fez, né? Porque senão a gente vira legalista e aí não rola. Porque assim, por mais que o homem possa fazer tudo o que ele quiser, na verdade tudo aponta para ele. Porque é ele que morreu, é ele que veio. A gente não fez nada. A gente não fez nada. Então, para a gente encerrar, eu gostaria de ouvir de vocês. Jesus. Quem é Jesus nesse momento de esperança, né? Até o texto aqui que a gente pegou como base, ele fala sobre isso, né? Que quando Jesus morre lá nos evangelhos, Marcos, por exemplo, ele cita que o véu do templo se rasga de cima para baixo. E às vezes a gente não tem noção do que é isso acontecer, porque às vezes a gente acha que o véu se rasgou, a gente pensa em véu, você pensa num negócio fininho, né? Uma cortininha, uma cortina ou como um véu de noiva, sei lá. Mas o véu do templo, imagina um tapete muito grosso. Não tem que você consegue rasgar um negócio, imagina grosso, assim, da grossura de um colchão, assim, mas um tapete denso. Você não consegue rasgar uma lista telefônica. Boa. Quanto mais Agora imagina, ele rasgou do alto a baixo. Então isso mostrava que quem rasgou o véu não foi os homens, não foi a fé dos homens, dos discípulos que estavam ali, de Maria, de ninguém. Foi o próprio Deus que rasgou. Então partiu de Deus a possibilidade de não haver mais uma separação entre o homem e Deus. Não partiu da gente. A gente não fez nada. Pedro estava lá negando Jesus. Pedro tinha se afastado, muitos se afastaram com medo, outros estavam lá, não podiam fazer nada, eles não fizeram nada, quem fez foi Jesus. Jesus fez tudo para a gente não fazer nada e receber tudo de graça, pela graça. Então é isso aí, galera, muito obrigado João, obrigado Ricardo, pela oportunidade e tempo que disporam de estar aqui com a gente. Valeu. Beleza? Valeu! Valeu!